Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna e hoje vim falar sobre o tema remorso, esse sentimento que foi uma sugestão de uma pessoa lá no Instagram, então achei interessante compartilhar com vocês a minha visão sobre remorso, né? Vou falar aqui o que eu entendo e sei que machuca, vem acompanhado desse sentimento de culpa, então queria explicar um pouquinho para vocês sobre a minha ótica. Você não me acompanha lá no Instagram? Os links das redes estão aqui embaixo. Você perdeu um rolê interessantíssimo da minha vida que aconteceu por lá, então sugiro que você acompanhe. E aí veio uma pessoa e falou assim: Bruna, não fica chateada comigo, mas será que você tomando essa postura, você não vai sentir remorso? Porque eu tinha divulgado lá no Instagram que eu tinha tomado uma decisão e a pessoa questionou se eu não ia ficar com remorso. Então, vim falar sobre esse teminha para vocês aí, para vocês entenderem um pouco como é que a gente trabalha esse sentimento. Eu acredito que quando a gente vem de um lar muito difícil, a gente fica com as coisas certas e erradas e os nossos papéis, direitos e deveres muito bagunçados, né? Por mais que a gente veja as outras pessoas não agindo dessa maneira, a gente fica muito confuso, porque parece que é apenas uma singularidade da nossa família, né? Parece assim, que as outras pessoas têm mais liberdade, vamos dizer assim, podem ter sua vida, e a gente tem uma singularidade que não deixa a gente muito livre, né? Então vamos supor, se você tem uma mãe doente, você tem uma amiga que não tem a mãe doente, ela sai, bate perna e tal, você vai achar que não pode fazer isso, porque você tem que cuidar da sua mãe doente, né? Porque colocaram assim na sua cabeça, que você tem que se autoanular, que família é tudo. E aí você acha que é uma singularidade. Então esses papéis, o que é certo, o que é errado, o que é direito, o que é dever, o que é lugar de filho, o que é lugar de assistência, que papel que eu estou exercendo, salvador, resgatador, conciliador, marido da mãe, pai do pai. É tanto papel que a gente pode estar ali distorcido que a gente fica bem confuso. E uma das coisas que a gente comete com a criança, e aí do ponto de vista cultural, assim, do ponto de vista educacional, é culpar muito a criança pelo seu comportamento. Dificilmente, né, aí precisa ter uma lucidez mental, uma saúde mental, para esse pai, essa mãe olhar para um comportamento da criança e ver que esse comportamento pode estar espelhando algo dela, né, desse pai e dessa mãe. Então, a gente vem de uma educação prussiana que se culpa a criança pelo comportamento. E, na verdade, com o comportamento, a criança está pedindo socorro. Então, quando é um comportamento disfuncional, desafiador, essa criança está pedindo socorro, né, dentro da família. Ela não vai saber expressar, olha, meus pais brigam o dia inteiro em casa, então ela fica agitada, né? Ela vai expressar com o corpo ali, e até eu que sou terapeuta corporal, teria como discorrer muito sobre isso, porque o corpo, mas aí a gente deixa esse bloco de entendimento para um outro vídeo. Voltando aqui na questão do remorso. Então, acho que tem essas duas coisas. Ouvir desde criança que a gente estava errado, que a gente era culpado, né? Isso gera muitos gatilhos. E o papel confuso a ponto da gente não saber o que fazer. E quando a gente acha que está num lugar que deveria fazer muito para essa família, né? Que a gente está no lugar errado ali, não está no lugar da assistência, não está no lugar ali da ajuda elevada, a gente vai se confundindo. Então tem essas duas coisas. E aí que é interessante. No processo de tornar-se adulto, né, de separação saudável dessa família, quando a gente começa a separar, ver que é possível ter outra vida com formas diferentes da que eles viveram, outras construções, outros pensamentos, a gente vai se tornando mais seguro. Então, separar-se é importante até para a gente não ter o remorso, mas eu vou explicar aqui o que a separação saudável tem a ver com remorso. Porque é um processo de individuação, você vai integrando esse eu e os problemas da família, as neuroses da família, as dores da família. E não necessariamente precisam ser suas. Você pode, se você quiser, reforçando esse se você quiser, dar alguma assistência pelo seu código de ética interno, para seguir os seus valores, mas se misturar
você vai se autoanular e você vai se ferir, porque você vai diluir, né? O seu eu vai ficar ali reprimidinho. Então, nesse processo de individuação, a gente vai ganhando mais segurança do que a gente pensa, do que a gente fala, de como a gente age, de como a gente aborda, de como a gente também quer ser, né? O que você quer ser, isso também é importante. Bom, e aí a gente vai lidar com uma coisa que acontece no adulto que é assim. O que é essa coisa que acontece no adulto que é assim? As nossas falhas e erros. E por conta da segurança, a gente vai olhar para a falha e para o erro com um peso diferente se a gente não está separado da família. A família disfuncional ela vai culpar e responsabilizar você por tudo. Mas se você está no adulto, você vai olhar, errei aqui, né? Porque erro é inerente ao humano. Errei aqui, cara. O que eu vou fazer? Ele dá o peso de uma constatação. Ele não dá o peso do remorso que desintegra, que você fica arrasado, que você cai em depressão. Essa saúde mental de olhar para o remorso, né? De estar sentindo culpa ali, ele vira um processo de cura no sentido que você consegue ter uma distância, assim. Cara, errei. Tá, o que eu vou fazer? E aí a gente pode constatar o erro, né? Ver se dá para consertar alguma coisa, tomar decisões em relação a isso, decidir para o futuro não errar, não fazer tal escolha, né? Jesus já falava isso, vai, se não perques mais, né? Olhar para o que está fazendo, olhar para o momento atual, ver se esse seu sentimento de remorso, de ressentimento do que fez, se isso cabe como é que eu ia falar? Uma atuação com o outro, ou seja, uma reparação com o outro, se cabe, né? Se a outra pessoa vai aceitar. E aí você tomar a decisão de fazer diferente e seguindo sua vida. Então, quando a gente está num lugar de mais saúde mental, o remorso ele tem menos aquele impacto desintegrante, assim, que vai corroer e o outro vai se diluir, né? Porque a gente errou, né? Errou naquele momento. Esse é o princípio da mente evolutiva, né? Quem acusa muito o outro, do outro tá errando e tá criticando, podem reparar, ele tá fazendo muito pouco por si. Ele tá na crítica, pode olhar a vida dele, tá um ponto estagnado. É o tal da mente fixa que eu falo com vocês. Na família disfuncional tem a tendência de ter a mente fixa. E a gente, por trauma, né, também a gente decidiu ali, por alguma ironia do destino ali, ter a mente mais evolutiva, tá? Então, se você tá no adulto, essa decisão, esse olhar para o passado, ele é mais fácil. A gente vai fazendo as pazes com esse passado. Aí, falando da pessoa que tava questionando a minha decisão, foi muito interessante porque eu olhei para a situação e falei assim, cara, eu posso me arrepender. Mas eu vou lidar com esse não feito, né? Ele não vai me emburacar, como eu falo, né? Não vai me desintegrar. Eu vou lidar com isso, né? Como uma lesão, uma coisa dolorida que aconteceu. Vou fazer o luto desse processo, se eu achar que for tão grave assim. Vou pensar, poderia ter sido diferente e tal, mas eu escolhi assim. Eu aciono uma responsabilidade em mim, assim, forte, né? Do adulto ali, colocando luz sobre a coisa. E até para falar assim, cara, o que eu podia fazer naquele momento com aquele nível de consciência que eu tinha? Foi a melhor solução que eu encontrei, né? E saber que a vida vai colaborando com a gente quando a gente toma decisões assim mais próprias. Pode ser que lá na frente, eu com 20, 30 anos a mais, eu possa falar, putz, mas não precisava ter sido tão drástico, não precisava ter sido radical. Mas a Bruna de 30 anos atrás fez isso para se defender, fez isso para minimizar uma outra situação, fez isso com a consciência que ela tinha no momento, né? Hoje é diferente. E vou acreditar
que eu evoluí e aprendi uma lição com aquilo ali, né? Sendo a decisão para um lado ou para o outro. Tá bom, meus lindos? Então, espero que vocês tenham entendido. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo. Tchau.